Nós estamos numa terra. A única diferença é o Espírito Santo. A única diferença é Deus na vida do homem. Tirando isso, todos são igual ou pior um que o outro. Não desfazendo a criação de Deus. Mas o homem sem Deus nada é. Por isso que quando nós procuramos resposta no homem, nós só vai decepcionar. Você não vai obter, irmão. Porque a resposta não vem do homem. A resposta vem de Deus. Isso não é para você parar de pedir ajuda, não. Isso não é para você deixar de procurar uma ajuda para o amigo, não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo porque nós estamos fazendo divisão entre o Espírito Santo e nós, homens. Deixando de ouvir primeiro a Deus, sendo que Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, para interceder por nós. E nós só procuramos ajuda de seres humanos. E depois dizemos que Deus não responde. Depois dizemos que Deus tarda em nos ouvir. Jeremias capítulo 23, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vos dispensastes as minhas ovelhas, e afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Esses versículos estão mostrando que existe fragilidade no homem. Esses versículos estão dizendo que aqueles que confiam no homem não vai receber nada. Que aqueles que esperam no homem não vai obter resultado. Esses versículos estão querendo dizer que às vezes o pastor é igual a você, frágil, cheio de momentos difíceis, cheio de problemas. Esses versículos estão querendo dizer que a resposta vem direto de Deus e não do homem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus diz: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Irmãos, não tem como você pedir a Deus um carro e falar: Deus, porque o Senhor não me responde, sendo que você não tirou a carteira de habilitação. Deus, Ele não faz, irmão. Deus não mente. Deus, se Ele prometeu algo para você, Ele vai cumprir. Ele não é como homem falho. Ele não é como homem que diz coisas e nada acontece, que fala muito, mas nada acontece. Deus não é assim. A resposta de Deus não é como a nossa resposta é falha. Talvez nós prometemos coisas uns para os outros e nós não cumprimos isso. Mas se Deus prometeu algo para você, pode ficar tranquilo, que você não vai morrer antes que não cumpra aquilo que Deus prometeu. Aquilo que Ele prometeu vai cumprir na sua vida. Jeremias 23, 30, o mesmo capítulo, versículo 30 ao 32 e versículo 40, que diz assim:
aleluia. 30, Jeremias 23, versículo 30. Diz assim: portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que prega as suas próprias palavras e afirma, Ele diz: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os conta com as suas mentiras e leviandades, e faz o meu povo andar errante. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem nenhuma aproveita a este povo, diz o Senhor. O que dá quando você confia no homem? O que dá quando você deixa de ouvir a Deus somente para ouvir o homem? Acontece nisso. Você vai ouvir tantas coisas, que Deus vai abominar isso. Irmãos, se não for pregado a Bíblia, é mentira. A minha história não vai mudar a sua história, mas Cristo muda a sua história. As minhas palavras não mudam a sua vida, mas as palavras de Deus mudam a sua vida. Se eu contar a minha história, por mais que Cristo mudou ela, não vai mudar a sua. Mas se vocês dão ouvido à palavra de Deus, e se vocês crêem na palavra de Deus, vocês podem ter certeza que a sua vida vai melhorar cada vez mais. Eu não posso contar a minha história aqui? Eu posso sim, irmãos. Mas a minha história não vai convencer Deus de mudar a sua. Sabe por quê? Porque só a palavra de Deus, não a minha. Não a minha história, mas Cristo. Ele é o único que muda. A palavra de Deus é a única que muda a nossa vida. Quando nós deixamos de ouvir Deus e queremos ouvir aquilo que queremos, ouvimos mentira. Quando nós deixamos de ouvir Deus, quando você sai da sua casa, às vezes nós nunca dizemos: pai, eu vou lá na tua casa ouvir a tua voz. Não, às vezes nós dizemos: eu vou lá para ouvir que aquele pastor vai falar comigo. Eu vou lá para me ver o que aquele pastor tal vai revelar para mim. Irmãos, é mentira. Homem não revela nada. Homem não tem nada. Se primeiro não vir de Deus, não tem como, não existe isso. Por isso que Deus está dizendo aqui para aquele povo: eles estão profetizando mentira e eu vou destruir. Eles estão contando a sua história para esse povo, estão enganando esse povo, estão fazendo promessa para esse povo, mas eu abomino isso, porque não é a minha vontade. Por isso, irmãos, pelo amor de Deus, se for para vir me ouvir aqui, não venha, porque eu não tenho nada para falar de você, de mim mesmo. Porque o que eu falo, o que tem que ser falado, tem que ser a palavra de Deus. Porque ela é a única que transforma, ela é a única que muda a nossa vida. Olha o que diz o versículo 40 de Jeremias 23. Porém sobre vós perpétua prova e eterna vergonha, que jamais será esquecida. Porém sobre vocês perpétuo desprezo e eterna vergonha, que jamais serão esquecidas. Quando você deixa de ouvir a Deus e quer ouvir o homem, você será envergonhado. Você não terá resultado de Deus. Por quê? Porque você desprezou o próprio Deus. Se Deus deixou o intercessor, o Espírito Santo, para interceder por você, e você vai para ouvir o homem, vai para receber do homem, vai buscar o homem, você não vai receber nada. E é isso que está acontecendo nos dias
dias de hoje a separação do Espírito e o homem, a divisão dentro de nós, que nós mesmos fazemos. Esquecemos que temos o Consolador e estamos vivendo o Antigo Testamento nos dias de hoje. Aleluia, glória a Deus. Quando você ouve um homem, você morre primeiro, e depois o falso que fala de si mesmo, porque não é a verdade de Deus, e sim a mentira do homem. Para de ouvir o homem, antes que você morra, tanto o espiritual e o físico. Só para você entender, passa a ouvir a palavra de Deus. A minha história não vai mudar a sua. A minha vida não vai mudar a sua. Mas esse Cristo que eu prego aqui nessa noite, ele muda a sua história. Esse Cristo que é pregado aqui, ele muda a sua vida. Porque o homem não tem poder de si mesmo para mudar ninguém. Por isso, sempre ouve a voz de Deus. O homem de si mesmo não tem nada de oferecer se não for a voz de Deus. Então fuja desses, irmãos. Fuja desses que oferecem muito, mas não muito de Deus. Eles dizem que é Deus que estão fazendo. Eles dizem que é Deus que estão falando, mas não tem nada de Deus nisso. Porque se fosse Deus, eles diriam o autor, eles não diriam a eles. Porque quando a pessoa diz a minha história vai mudar a sua, não vai. Quando a pessoa diz o meu testemunho vai mudar o seu testemunho, não vai. Mas se eu dizer que o autor Jesus Cristo mudou a minha vida e pode mudar a sua, se você crer, aí sim, ele muda a sua também. E como receber a resposta de Deus? A primeira opção já foi, que é buscar a Deus, que é ouvir a voz de Deus, em primeiro lugar, não em segundo. Se você pede um homem primeiro, se você busca um homem primeiro, você vai ficar sem resposta e vai passar vergonha. E depois vai dizer que Deus não te responde. Depois você vai dizer, o pastor tal me disse que iria dar certo e não deu. Por quê? Porque você tem um intercessor, o Espírito Santo, e você não buscou a Ele, você não clamou a Ele, você primeiro foi no homem e não em Deus. A resposta certa é a que vem direto de Deus e não do homem. Livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que muda de ideia. Será que tendo Ele prometido não fará? Ou tendo Ele falado não cumprirá? Se Deus te prometeu, irmão, Ele vai cumprir. Se Deus diz que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Agora, se você ouviu algo da parte do homem e você não sabe se é a voz de Deus, não culpe Deus por isso, porque Deus não falha. Deus, Ele vela pela sua palavra. A resposta vem através de você pedir com fé. A fé vem por meio da palavra, que é a voz de Deus, gerando resultado extraordinário. Não vendo,
mas esperando com a certeza que a resposta virá, cumprindo todo o propósito de Deus na sua vida. Então a resposta não vem do homem, a resposta vem de Deus. E como ela vai vir de Deus? Ela vem quando você pede a Deus, quando você busca a Deus. Por isso que em Mateus 7, versículo 7, coloca lá para nós, fazendo um favor. Já estamos finalizando. Mateus 7, versículo 7. Peça e será dado, busque e encontrarão, bate e a porta será aberta. Versículo 8. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de ser maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas àquele que lhe pedir. Peça a Deus, irmãos. Tudo na sua vida, Deus primeiro. Todo o propósito, no seu levantar, em tudo que você fizer, seja a Deus primeiro. Nós sempre colocamos o homem primeiro. Nós sempre colocamos, às vezes, a nossa família em primeiro lugar. Tem coisa que nem é de Deus e achamos que é de Deus. Busca a Deus primeiro. Coloca a Deus em primeiro lugar. Já está pago. Você é filho. O filho tem um livre acesso para receber tudo de Deus. Lucas 15, versículo 31. Coloca de pé. Aleluia. Lucas, capítulo 15, versículo 31. Diz assim: disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Irmãos, essa é uma parábola do filho pródigo. Aonde que o filho pródigo pediu ao pai a herança e partiu, e gastou toda a sua herança, e depois começou a comer comida dos porcos, porque não tinha o que comer. Eu quero dizer para você, quando nós deixamos de ouvir Deus, quando nós deixamos de ouvir o que Deus tem para nós, às vezes nós comemos aquilo que nós não queremos comer. E aquele filho pródigo, ele lembra dos servos do seu pai, que comia a melhor comida. Quando você é servo de Deus, você é bem saciado, bem alimentado. E quando ele chegou, o seu pai recebeu com festa, pediu para matar ali um novilho e fez festa, mas o seu irmão ali, o outro filho, vendo aquilo, começou a ter ciúme e disse, volta ao versículo anterior, fazendo favor, 30. Mas quando volta para casa esse teu filho, que embajou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Esse era o filho dizendo para o pai. Irmãos, quando você é filho de Deus, você tem o livre acesso. Quando você é filho de Deus, você pode diretamente com Deus pedir a resposta para Ele. Só que às vezes agimos como servo, às vezes agimos como um escravo. Seja filho, seja filho, seja filho. Coloca Deus em primeiro lugar em tudo. Busca Deus em primeiro lugar em tudo. Deixa Deus ser o primeiro em tudo. Creia na resposta de Deus. Creia que o que Deus tem para você é melhor. Se Deus não te responder, o homem não vai te responder. Aleluia.
Coloca de pé, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Busca a resposta que vem de Deus. Eu não tenho resposta para você nessa noite, mas Deus tem. O Espírito Santo está aí dentro de você. Creia, creia, creia que Ele está te respondendo. Creia que a resposta de Deus, aleluia, ela não demora. Creia, creia que Deus está te socorrendo nessa noite. Senhor Jesus, quantas vezes deixamos de buscar o Senhor primeiro para buscar o homem? Quantas vezes, meu Pai, nós lamentamos porque não recebemos a resposta que vem do Senhor? Quantas vezes, Deus, nós temos xingado o Senhor porque o homem falou algo, mas não era da tua parte, Senhor, e aquilo não cumpriu porque não era a voz do Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor responde. Nós sabemos que antes mesmo de nos abrir a nossa boca, o Senhor já sabe o que nós estamos pedindo. O Senhor já determinou a nossa bênção, aleluia. Por isso, Deus, nós te agradecemos por esta palavra do Senhor, porque a partir de hoje nós sabemos que nós temos um intercessor, o Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor responde e nós não vamos fazer essa divisão, aleluia, porque o Senhor é Deus de resposta, o Senhor não falha, o Senhor não tarda, o Senhor cumprirá a sua palavra. Oh, a tua palavra não volta vazia antes que cumpra aquilo que lhe apraz. Oh, aleluia. Peça a Deus aí. Peça a Deus o que você necessita. Pedi, a-se-vos-á, batei, a-se-vos-á, buscar, encontrarei, aleluia. Pede a Deus nessa noite: eu preciso de ajuda, eu preciso da resposta que vem do Senhor. Vem me socorrer, me tira desse sufoco, abra as portas para mim, faz chover as bênçãos sobre a minha vida, destrói esse mal que quer me destruir, tira esse impedimento do meu caminho, em nome de Jesus. Faz tudo novo na minha vida, muda a minha história, muda a minha família, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Aleluia. Para de ouvir o homem e ouve a Deus. Para de acreditar em promessas de homem e acredita naquilo que Deus tem para você, aleluia. Creia na palavra de Deus, é o suficiente. Creia na palavra de Deus, é o suficiente para que haja resposta direta de Deus sobre a nossa vida, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Senhor, guarda a entrada e a saída de cada um nessa noite, Pai. Assim como o Senhor trouxe em paz, leve em paz. E abençoa os teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Vá em paz, em nome do Senhor Jesus.